Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Connect Archicast. Hoje transmitindo aqui diretamente da Casa Brasil Eliane, um espaço que tem tudo a ver com o nosso convidado de hoje. Já vou chamar ele já. Antes eu lembro que o Connect Archicast é promovido pelo Connect Arch, o nosso programa de relacionamento das marcas Eliane Decortais, que traz experiências, ferramentas para vocês, arquitetos, para vocês que são entusiastas dessa área da arquitetura, design, inovação, tecnologia, sustentabilidade e muito mais. Eu sou a Vivian Cipriano e estou aqui na companhia da Maria Carolina Boiani, que vai estar comigo nesse episódio. Tudo bem? Tudo bem, Vivi? Tudo ótimo, prazer estar contigo aqui de novo. Antes de chamar o nosso convidado, um recadinho só para lembrar onde é que você encontra o nosso conteúdo. Novos episódios do podcast você consegue sempre acompanhar pela nossa plataforma connectarch.com.br. Novidades sobre as marcas você acompanha também nas nossas redes sociais, @Eliane Revestimentos, @Decortais, no nosso site, nos nossos blogs, e você consegue também ouvir e nos assistir através do YouTube no seu agregador de áudio favorito. Vamos chamar então o nosso convidado de hoje para essa conversa, Alexandre Brunato. Muito prazer te ter aqui conosco novamente. Obrigada pela tua participação, pela tua presença. Obrigado, Vivi. Eu que agradeço o convite. É um prazer poder voltar para casa e estar aqui falando com vocês. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigado. Ótimo. Expectativas a mil para esse papo, né? Um pouquinho do currículo, né? Muito breve, porque eu sei que, né, tem muita coisa para contar. Só para a gente trazer ele para a conversa. Alexandre Brunato, então, é formado em arquitetura, design gráfico. E ele vai conversar um pouquinho com a gente sobre essa trajetória dele, muito desse olhar treinado que ele tem sobre as cidades, né? E essa inspiração que vem através de fotografia, poesia, todas essas fontes das quais ele bebe. E nessa relação, né, nessa sua percepção da relação entre as artes e as pessoas, surgiu muito também uma questão de explorar o comportamento dos espaços. E a gente vai conversar sobre tudo isso e um pouquinho mais também, porque tem papo pra vir por aí, né, Carol? É isso aí. Vamos começar então, quero saber de ti, as tuas fontes, de onde é que tu bebe. A gente sabe que tu, né, tens um envolvimento aí super profundo, fotografia, luzes naturais, natureza. Conta pra gente de onde que surge tudo isso. É muito legal, né? Porque a arquitetura surgiu na minha vida muito antes de a gente entender o que significa isso, Vivi. E eu brinco lá no estúdio que a arquitetura acontece quando a gente não faz arquitetura. Porque a gente começa a olhar muito o que acontece ao nosso redor e isso se transforma em arquitetura em algum momento, né? Então, nessa trajetória, quando nós firmamos muito olhar na arquitetura, a gente percebeu que isso ficava de alguma forma muito rígido e foi necessário ampliar um pouco esse olhar. E aí veio o prazer da fotografia. Eu gosto muito de fotografia de forma amadora, mas ela é um hobby que me acompanha há muito tempo. Então, esse olhar que eu comecei a fotografar na época analógica, né? Então exercitava na gente uma pausa, era preciso pausar um pouco mais do que hoje em dia no sistema digital. Então isso foi traduzido para o nosso escritório, para a nossa arquitetura, como uma pausa também. Era necessário parar um pouquinho e olhar. E a arquitetura ela é um exercício de criatividade, sobretudo de memória e de composição. Então a arquitetura ela é muito importante para o processo criativo, além de gerar lembranças para a gente também, né, de tudo que acontece nos projetos e nas ideias. Você falava antes da gente entrar aqui que é um grande leitor também, né? Muito vem daí. Eu sou. A leitura ela é importante, tanto na forma do texto, eu consigo olhar uma página, gosto de olhar uma página e entender que aquilo é um desenho, né? A diagramação começa da forma de um desenho para mim. Mas a leitura ela se faz necessária hoje em dia, porque em algum momento eu entendi que a faculdade de arquitetura não dava para a gente as respostas que nós gostaríamos. Como a gente trabalha muito varejo, muito comportamento do consumidor, só desenhar não era suficiente. Então eu recorri um pouquinho à leitura e isso se tornou um hobby muito gostoso. Tanto a leitura de forma muito simplista, de forma muito, né, para que isso tire um pouquinho da correria do nosso tempo, como para buscar inspiração e entender um pouquinho como que o desenho pode ser traduzido através da leitura. Mas a gente percebe também no seu trabalho que tem muita poesia. Tem. Você escreve, tem, você associa muito as imagens e a poesia, a parte poética das palavras. Ô Carol, tem porque a poesia, ela inspira. Tanto ler uma poesia quanto em algum momento, e não foi incomum isso, a Casa Brasil é exemplo. Antes de surgir o projeto, o desenho em si da Casa Brasil, surgiu uma poesia da Casa Brasil. Ah, é? A gente começou a escrever algumas coisas, porque a leitura, durante muito tempo, ela foi uma forma de eu me expressar, né? E a escrita, a gente traduziu isso. Mas eu percebi nos clientes de diversos setores uma ânsia muito grande por receber o desenho.
Tá, mas quando que eu vou ver o desenho? Cadê o projeto? E eu percebi que, peraí, antes do desenho chegar, tem que chegar o entendimento daquilo. Legal. Então, como uma forma de controlar a ansiedade, não só do cliente, mas principalmente a nossa, porque sair desenhando é um ato muito natural para um projeto. E aí eu entendi no meu processo de que era importante eu escrever um pouquinho, sabe? Então a gente começa a escrever sobre a cidade, sobre o lugar, sobre o tema do projeto, e em algum momento o desenho vai surgir. Ele vai chegar na mesa, né, como objeto final. Mas antes disso, a poesia, ela emociona. Ela é um caminho como se fosse para amolecer a mão e o cérebro, sabe? Entendi. Antes de desenhar, vamos escrever um pouquinho, entender como isso acontece. Então você parte dessa emoção que o local e que a possibilidade de transformar aquele espaço te dá, né? Sempre. E depois o desenho é o último estágio? Ele é o último estágio. Hoje em dia, sim, ele já não era sempre assim, né? A maturidade faz com que a gente consiga entender um pouquinho o nosso processo. Certo. Então eu sempre tive muita ânsia pelo desenho e quando você olhava o final, você percebia que tinha um caminho a ser percorrido. Então quando eu inverti o processo e joguei o desenho um pouco mais para o final, eu percebi que além de se tornar um processo mais fidedigno e mais respeitoso, ele inspirava mais. E os textos fazem parte do desenho, desse material que é entregue. Sim. Porque é legal a gente, assim como eu fotografava de forma analógica, hoje já não, eventualmente, mas o projeto nasceu de forma analógica também e ainda nasce. Então a criação é muito no papel, no lápis, na caneta. Em algum momento isso migra para a plataforma digital, né, por razões muito importantes, mas o registro disso é sempre muito guardado com muito carinho. Sempre. Você tem uma relação interessante com o desenho, né? Como é que ele entrou na tua vida? Tenho. Aos 5 anos, mais ou menos. Eu morei dos 5 aos 10 anos numa cidadezinha muito pequena, chamava Guri. Ela fica no estado de Bolívia, na Venezuela. Meu pai, naquela época, foi transferido para a Venezuela para fazer um trabalho e ele foi com a família. E eu morei lá. Com 5 anos eu cheguei numa cidade que era uma cidade muito pequena, que ficava próxima da floresta amazônica. Não era longe de ser um centro urbano, era muito, muito natural a cidade. E eu não falava, né, quase em português, e isso atrapalhou o processo de alfabetização. Mas eu tinha um vizinho que era venezuelano e que desenhava muito bem. Então eu percebi que a forma de eu me comunicar com ele para fazer uma amizade seria um desenho. Então eu não sabia escrever, não era alfabetizado, não sabia escrever, então o desenho surgiu com uma necessidade de comunicação. Mesmo depois que eu fui alfabetizado, mesmo escrever uma letra, né, a letra ela é um desenho em si. E hoje em dia eu não consigo desassociar. Daí essa relação com poesia, com o desenho das palavras, dos textos, e com essa forma. Foi na verdade, uma forma de comunicação, de tentar ser aceito num ambiente que era, né, muito adverso para mim. Algo que foi essencial para tua comunicação, para o teu desenvolvimento, relacionamento, e se tornou intrínseco da tua vida como Totalmente, Vivi, totalmente. Foi essencial e ainda é. Eu guardo isso como um exemplo, eu falo muito no estúdio. Se a gente não vai desenhar algo, por algum motivo, a gente não sabe fazer um detalhe. Então, se você tem dúvida, não deixe, a informação não pode se perder numa prancha de desenho. Se você não desenha, você escreva pelo menos, olha, uma observação aqui. Porque na minha história foi assim, né? Eu não sabia escrever, mas eu desenhava. Foi um pouco inverso, mas tanto textos quanto desenhos têm que ser registrados. Isso é importante. E isso me lembrou muito, assim, falando de livros, né, a respeito do registro da nossa história através do que é escrito e da arquitetura. Você provavelmente já deve ter lido Corcunda de Notre Dame de Victor Hugo. Bom, ele faz toda uma explanação a respeito de Paris. Eu acho que deve ser um deleite para qualquer arquiteto. Tem uma cena que me lembra muito nesse livro. Tem 2 personagens conversando e tem um livro em cima da mesa, a janela tá aberta e eles conseguem avistar a Notre Dame, né? E aí um dos personagens fala assim, isto matou aquilo, que a letra matou a arquitetura no seu papel de registrar o tempo. Ele faz uma analogia muito interessante, que os tijolos eram como palavras e uma linha de tijolos era uma frase e todo um muro era um texto, ou seja, aquilo ali registrava um tempo, registrava uma época, né? E com a publicação, o ato de tornar público, né, que naquela época não tinha prensa, matou um pouco a arquitetura, mas dá para caminhar junto perfeitamente. Completamente. Deve, né? Deve caminhar. Essa questão da temporalidade que você acabou de falar, e isso na arquitetura ela é muito marcante. Eu costumo falar que a arquitetura é como se fosse um arado. Sabe? A arquitetura enfia na terra e ela marca na terra. A arquitetura ela comenta o seu tempo. Então a arquitetura não só pelo que ela registra, do que ela planta ali. Então essa analogia com arado, que eu gosto muito de discutir com alguns colegas,
é porque ela marca de tal forma a nossa civilização, o nosso tempo, que clássicos da literatura se aproveitam, se apropriam disso para registrar, né? Ela não só comenta, como ela planta as novas cidades. Então o arado a gente serve para movimentar a terra, para plantar, e a arquitetura tem essa função. Eu não consigo ver a arquitetura desassociada da questão social. Ela é muito importante. A arquitetura, ela tem por si só a obrigação, e ela nasceu de forma muito simples. A arquitetura nasceu para gerar bem-estar. Para mim, pessoas e arquitetura estão completamente ligados. E você falou um tema que é importante, que é o tempo, né? A questão de tempo hoje em dia é muito observado, e é um exercício que a gente deve fazer muito. A gente tem um termo que eu gosto muito, que eu li recentemente, que é o horror vacuum, que é uma palavra em latim, que é horror ao vazio. A gente tende hoje em dia a preencher nosso dia a dia inteiro com, se está vazio, está errado. E eu acabo preenchendo o meu dia a dia com tudo, né? Sim. E isso nos cansa, isso nos torna pessoas pesadas. E o vazio, ele é importante para que tudo aconteça. A arquitetura acontece no vazio. Se não tem vazio, eu não consigo projetar e construir algo. Então deixar... Já vai estar ocupado. Já vai estar ocupado, é isso. Eu vou puxar essa ocupação, essa arquitetura e o tempo para algo que me toca diretamente o coração, que é a Casa Brasil. O projeto da casa é seu. Nos toca. Eu tive o privilégio de estar aqui desde o início, e essa aqui é uma casa centenária, mas ela tem como ideia central ser realmente esse espaço agregador de arte, de cultura. Ela está localizada numa região muito privilegiada de São Paulo, seja pela natureza, seja pelo o circuito de arte, né, daqui de São Paulo, mas tem as pessoas, tem todos os detalhes da Casa Brasil. Sim. E a Casa Brasil, o nome em si, ele também representa muito do que a gente vive aqui. A brasilidade que a gente procura exalar aqui, na playlist, no cafezinho, no pão de queijo. E tudo isso é uma grande influência do projeto e daquilo que a gente vem respirando desde o primeiro dia que a gente botou o pé aqui. O que foi isso para você, esse processo? E como é para você hoje olhar para a Casa Brasil 3 anos depois e ver como é que ela tá? Esse projeto nos toca o coração, né? A mim também, assim. Tem projetos que são marcos, né? E isso no nome da carreira do estúdio foi um marco, e na minha pessoal também. E o mais legal é que a gente está falando de poesia agora há pouco, né? E a Casa Brasil, ela é uma poesia não como projeto, seria muita prepotência, mas como espaço. Ela fica na esquina da Avenida do Brasil, na esquina com a Rua Maestro Chiafarelli. Então, ela tem uma poesia já na localização dela. Ele foi um maestro italo-brasileiro, pianista, etc., que deu nome à rua. Então, quando nós visitamos, escolhemos a casa, é como se ela tivesse nos escolhido, olha, vem aqui, que aqui é muito bacana. E discorrer sobre esse projeto, e aqui vale lembrar, Carol, do quanto o texto é importante. Porque enquanto estávamos visitando aqui, e quando começaram a vir mais pessoas, os vizinhos vieram falar conosco. Olha, o que vocês vão fazer aí? E aí estabeleceu-se uma conversa, uma amizade com o entorno, que é o que muitas vezes essa festa, né, festa e arquitetura, tudo isso não nos propicia. Certo. Então as pessoas tinham um carinho pelo espaço muito grande. Do lado da casa tem uma figueira de mais de 150 anos, então o respeito era muito grande. As pessoas vinham, olha, não quebrem os galhos. Então quando se estabeleceu essa comunicação, esse diálogo com o entorno, foi muito bacana. E o projeto nasceu desse respeito, né? A casa, ela é muito neutra na arquitetura, ela é cinza, ela é preta, porque o que deve chamar a atenção, e isso foi um partido de projeto, mais do que uma solução nossa, foi quase que uma responsabilidade que a gente tinha que atender, é para que ela fosse neutra, para que a árvore pudesse, o bairro é muito arborizado, mas essa árvore é tão imponente para o projeto, que ela tinha que ter a importância dela. Da mesma forma, o projeto é neutro para que ele se comunique com a cidade, a ideia é que a Casa Brasil seja um diálogo o tempo todo com a cidade. Então a fachada pode receber instalações, ela tem que ser neutra para isso. E a neutralidade, tanto de cores quanto de forma, ela pressupõe que as pessoas vão colorir a casa. E os produtos cerâmicos vão colorir. Então a casa ela é um suporte, ela é um quadro. Deixa que as pessoas, os produtos façam que é muito dinâmica essa comunicação. Né? A arquitetura ela está ali recebendo o que está acontecendo em volta. Então é um prazer, assim. É um elo que a gente chama de casa, e literalmente casa, Carol. Tanto é que nós tomamos a decisão de não colocar um balcão de recepção. E tem uma mesa. Assim como nós recebemos as pessoas queridas na nossa mesa de jantar, a Casa Brasil recebe as pessoas numa mesa. E o nome Casa surgiu de um escopo de projeto. Onde nós vamos? Vamos na Casa Brasil. Isso ficou. Isso é muito legal. Isso tem muito a ver com o DNA da empresa, né?
da forma como vocês são humanos. Exato, acolhedor, plural, Muito. do jeitinho da Eliane, né? Eu vou te confessar algumas coisas assim que eu vejo da casa acontecendo por si só, né? De como nos regenera subir justamente até o rooftop e ficar lá debaixo da figueira. Parece um oásis em São Paulo, né? Porque por alguma razão você silencia ali, é um pouco daquele vazio também que você estava comentando da arquitetura. Então acho que a figueira nos ajuda a despressurizar no dia a dia, na semana, no todo aqui da casa. Mas a gente vê como as pessoas também se sentem muito bem visitando a Casa Brasil. De ver clientes que trazem os seus pets, as crianças que deitam no sofá, que pegam os lápis e pintam os revestimentos, a expressão delas. Tá muito branco esse aqui, eu vou pintar esse aqui. De ver a casa acontecendo e todo mundo se sentindo confortável aqui dentro. Então, os consumidores finais aqui habitando a casa e se sentindo confortáveis aqui dentro, eu acho que responde um pouco das tuas perguntas ou dos teus questionamentos na época de estar inserido, acolher e abraçar todo mundo que visita como uma casa. É uma casa, as crianças pintam paredes, as pessoas convivem na casa, né? Os cachorros correm. E é muito legal ouvir isso, porque ela foi pensada para isso. Ela não é para segregar, pelo contrário, ela é feita para abraçar, para receber, venham, sintam-se em casa. E dessa forma o produto ele ia ser percebido. Eu não quero mostrar um produto como uma loja, eu quero que o produto seja inserido na arquitetura e na vida, né? A gente brinca assim que a cerâmica ela está para o projeto como a pele para o nosso corpo. Eu revisto uma casa, assim como a pele reveste o nosso corpo. Então a importância da cerâmica ela é muito grande, mas ela é sutil ao mesmo tempo ali. E isso surgiu de ouvir, né? A arquitetura tem que ouvir. O arquiteto, eu falo muito isso para a equipe, nós temos que ser bons ouvintes. Quando a gente escuta as pessoas falando ao redor, a gente começa a perceber o tamanho da importância que isso tem. Isso surgiu de ouvir. Que bacana. Foi muito legal. Que bom. Obrigada pelo projeto da Casa Brasil. Imagina, obrigado a vocês. E como uma casa, né, ela é viva, ela é pulsante, ela é orgânica, ela nunca tá estagnada, como a nossa própria casa, né, que a gente, dependendo, conforme o humor, a gente quer mudar um sofá de lugar, quer mudar um negócio, a gente tá sempre em transformação e aqui não é diferente. E a gente tá às vésperas, aí já estamos, né, com essa transformação, mais uma em andamento, que é por um excelente motivo, que é mais uma participação nossa no DW, a gente veio com esse lançamento que é o Brick Art, essa nova categoria da Eliane, e isso tudo vai movimentar essa casa mais uma vez. O que a gente vai fazer, o que a gente vai transformar aqui dentro, que vai ficar através aí das suas mãos também. Isso é muito legal, essa oportunidade de modificar, de mudar, né? Ainda que de forma temporal, isso é muito legal. E a casa foi pensada para isso, para receber isso, ela tem como função receber e se modificar. As pessoas vêm e vão ver coisas diferentes. O DW é um ótimo momento para isso, porque ele, antes de tudo, é um momento de arte também, né? E a casa está preparada para receber isso. Nós propusemos algumas instalações e vão ficar incríveis e espero que as pessoas gostem e dialoguem com isso, porque isso tem que ser dialogado. Tem uma frase que eu gosto muito de um livro que não me recordo o autor agora, então em algum momento eu vou lembrar, que ele fala assim: o que nos olha, o que eu vejo. Né? Eu estou vendo uma arquitetura, mas tem algo que está me olhando, que está devolvendo para mim isso. E uma instalação de arte, ela tem muito esse propósito. Nós propusemos na fachada uma instalação bem significativa, porque a fachada ela é feita para receber isso. Então, além do brick, a gente tem que entender qual que é o comportamento do material, o que o material nos permite. Ele é um pequeno formato, ele pode fazer curvas na arquitetura. Vamos explorar isso um pouquinho na fachada. E aqui dentro também vários ambientes vão ser modificados para poder receber essa instalação e gerar um pouco, sabe, de discussão, de provocação, para que a gente repense um pouco o formato da cerâmica, as cores e os usos. E contextualizando um pouco a respeito do Brick Art, esse é o lançamento da Eliane, agora em setembro, em todo o Brasil, todas as lojas e, obviamente, nos showrooms da empresa. Ele é uma categoria de produtos, um brick, que resgata essa naturalidade dessa matéria natural e sensorial num formato super típico, 7x26. E a gente sabe que você tem também uma relação muito íntima com revestimentos. Conta um pouco pra gente. Conta pra gente da onde vem essa relação e como é que você interpreta o Brick nessa semana do DW. Muito íntima mesmo, assim mesmo, né? De vida. Bom, eu trabalhava com meu avô, e meu avô ele era carpinteiro e fazia formas para tijolos. Então a cerâmica já nasceu ali atrás, né? Bem, numa época bem juvenil de ajudá-lo
a fazer as formas de madeira para que os tijolos fossem prensados. Depois disso, eu caí no mundo da cerâmica. Então, a minha jornada toda foi trabalhando dentro de fábricas de cerâmica. Eu trabalhei em diversas fábricas de cerâmica e a Eliane é uma delas. Por isso que a gente fala casa, eu realmente me sinto muito em casa, porque aqui foi uma história muito legal. E conviver na fábrica de cerâmica, Carol, é conviver com material. É assim, sabe? Assim, a materialidade é muito importante dentro de uma fábrica e isso veio do processo industrial que a gente de alguma forma se apropriou para que isso entrasse no projeto. Então trabalhar dentro das cerâmicas é algo muito, muito bom. O cheiro da argila, o cheiro das prensas, dos fornos, isso está muito enraizado. E eu tento transmitir para a equipe isso, porque isso não pode acabar em mim nem morrer em mim. As pessoas precisam entender a importância que a gente tem. Isso está muito dentro do estúdio, como inspiração, como história, e a gente jamais deve desprezar isso, né, e deixar de olhar. Então, sim. É com muito afeto que você desenvolve esse projeto para todos nós. Muito. É assim, sempre que o nome cerâmica aparece, ele é incrível. Torna tudo mais incrível. E esse formato, até pegando um pouco das linhas curvas, esse formato menor, a gente tem maxi formatos nos revestimentos hoje, assim como a gente tem micro formatos. Né? Como é que você interpreta? Como é que os pequenos formatos para você, eles dialogam com o teu trabalho? Tem uma polarização, né? Ao mesmo tempo que nós temos formatos incríveis dentro da cerâmica, de repente a gente se resgata para formatos tão pequenos. Né? E esse tempo todo que nós passamos, isso fez com que nossos olhos, nós passamos a conviver mais com nossas casas. De alguma forma, alguns desaceleraram um pouquinho e isso nos permitiu ver detalhes. Eu acho que nesses últimos 2, 3 anos que passamos, se algo de bom aconteceu, é ter um olho maior para o detalhe. A gente começou a olhar detalhes de uma forma muito mais emotiva, mais incrível. Então, olhar para algo menor exige mais detalhe. Então, o formato pequeno ele é extremamente afetivo. Eu não tenho como olhar para uma cerâmica 7x26, um brick, por exemplo, e não, né, voltar um pouquinho ali na casa dos avós, na casa dos pais, e não só voltar, mas adiantar também. Porque a gente olha a arquitetura, a gente vê projetos incríveis, atemporais, que exploram os pequenos formatos. O pequeno formato tem como um ponto principal, como você falou, fazer curva. E ele me permite ser muito mais orgânico. Isso é incrível, né? É uma provocação, na verdade, que a Eliane faz trazendo isso, porque a gente, como você falou, a gente vem na contramão dos grandes formatos e realmente despertando o olhar para esses detalhes, para os pequenos formatos. Isso fica um alerta também para o arquiteto hoje. Olha, preste atenção nesse formato porque rende muito, porque é uma harmonia, um equilíbrio muito, muito legal entre a memória afetiva e a inovação tecnológica, porque ele é possível, ele tem a tecnologia de hoje, então ele permite diversas possibilidades, né? Vivi, e a gente, né, como arquiteto, a gente traduz isso de uma outra forma de respeito. Porque quando a empresa oferece grandes formatos, também pequenos formatos, ambos com tecnologia, com essa diversidade, isso é uma forma de respeito à profissão. Porque eu preciso entender, para criar, eu preciso de um espectro muito amplo de produtos. Então é legal a gente olhar dessa forma, olha, eu tenho um portfólio que atende desde projetos que necessitem pequenos formatos até grandes formatos. E o pequeno não significa que ele é menos. Isso é muito importante. Jamais. Né? E é bacana isso, porque a gente fala de possibilidades. A gente amplia o espectro das possibilidades e da interpretação, né? Não é isso ou aquilo. Acho que é um pouco de todas as linguagens somadas, né? É esse mais esse com esse. Né? Ele não isola, né, Carol? Não isola. Ele não, pelo contrário, ele dialoga, ele serve para dialogar. Tem um prédio que eu acho incrível, chama Blur Building. Ele foi feito na Expo de 2002, na Suíça, por um escritório que é o Diller Sconfidio. E ele é incrível, ele é uma arquitetura muito efêmera, ele é muito provocativo. E qual a relação dele com o brick? Quando a gente pensa no brick, puxa, mas 7x26, talvez uma fachada, é algo pequeno, mas que a unidade dele torna todo ele muito poderoso. Esse Blur Building era uma exposição que você caminhava por uma passarela em cima de um lago e ele tinha uma estrutura metálica com bicos aspersores de água que formavam uma nuvem em volta da arquitetura. Então, gotículas de água formavam um vapor que dava forma da arquitetura. Então, se você pensa na gotícula, algo muito pequeno, mas que juntas dava uma potência muito grande na arte, na arquitetura, visualmente. E tatilmente também, porque quando você visitava, você estava imerso nessa nuvem. E essa relação com o pequeno formato era muito importante, porque ele é pequeno, mas não menos poderoso quando ele está junto. E eu gosto muito, ouvi uma frase recente, estou repetindo a exaustão para algumas pessoas e para o escritório. Antes de sermos uma organização, temos que ser um organismo. Então a unidade é muito importante para que aquilo todo tome uma proporção maior, né? Exato, cada célula do organismo, né? É isso. E cada uma que compõe esse organismo. É isso.
O brick é poderoso. O brick é poderoso. Ele é poético. Ele cria atmosfera. Assim, acho que o brick, ele deixa uma atmosfera. Quando você entra num ambiente que você tem ele inserido, como parede, como um mobiliário, seja como for, ele cria uma atmosfera. Ele tem a potência para criar uma atmosfera muito forte. Exato. Muito. Ele é intrinsecamente ligado ao coto, à argila, ao natural, nos leva à terra, nos leva a botar o pé no chão. Muito. Né? Muito. É o muito humano. Total. Né? O brick é muito humano. Um dos mais, né? Uma das cerâmicas mais humanas que existem. Pelo aspecto emotivo que nos histórico, traz. Por né? ser menor, torna menos agressivo. É como se eu me aproximasse mais dele, porque ele permite isso. Além de ser muito tátil, né? Além de ser muito tátil. Pra mim ele é muito forte, inclusive na questão conceitual, porque, claro, guardando as devidas proporções, né, mas a gente traz muito a roda, o descobrimento da roda, a roda, isso. Mas o tijolo, eu acredito que ele foi um marco, porque a partir dele, né, de tornar a argila firme e resistente, foi possível erguer, né, construções. Criar abrigos para abrigar, para trazer segurança, né? Então eu vejo ele como a parte conceitual muito forte também. Tem o seu significado na nossa civilização, né? É um elemento vernacular essa arquitetura. Ele é presente desde sempre, né? Por mais que a gente reinvente a estética dele e a tecnologia, apesar de ser o 7x26, ele tem muita tecnologia ali dentro. Então ele é reinventado o tempo todo, mas ele segue com uma estética, uma aparência muito simples. Sim. É gostoso, é um resgate. É associado à tecnologia. A natureza associada à tecnologia. Sim. Porque a tecnologia nos permite imprimir em qualidade 3D e reproduzir uma estética que eu não preciso tirar o barro de lá. Sim. Ele fica lá, mas eu imprimo com a tecnologia essa estética, né? Carol, e manuseá-lo é muito gostoso. Né? Manusear um brick, ele te dá uma escala interessante de você brincar com ele. Exato. Então, é um campo aberto. É um campo aberto, muito bem. É isso, que isso ajude aí os nossos arquitetos e designers que estão assistindo a explorar cada vez mais e ampliar as possibilidades. É isso. Então, já que a gente está falando dessa relação, falar de 5 sentidos na arquitetura, Vamos. Como é que esses sentidos também ganham essa densidade nesse produto e nesse projeto aqui para você? Carol, foi uma surpresa, porque a gente fala tanto em 5 sentidos, né? E alguns cursos que exploravam neuroarquitetura, comportamento, porque a gente vem estudando muito o comportamento das pessoas. É uma matéria de estúdio. Tá. Né? Então eu gosto de ler sobre isso e entender. E hoje em dia já se falam no 6º sentido, no 7º sentido. Algumas escolas um pouco mais progressivas falam em 9, 10 sentidos. Mas vamos ficar no 5, né? Que achei esse tema que nos permite. Ele explora muito isso. Quando a gente fala do brick, ele tem um elemento que é muito importante, que é o rejunte. Né? Ao mesmo tempo que nós vamos para peças muito grandes onde você não percebe o rejunte tem, antes de tudo, uma função, né, técnica para esse sistema, ele faz parte do sistema. E o brick, ele resgata isso não só como resgate técnico, mas como compositivo, ele faz parte da composição. Então, quando eu brinco na cor do rejunte, ele torna o produto ainda mais incrível. É um produto que permite que outro material se agregue a ele. Ele é o protagonista, mas de forma muito gentil, ele permite que outro elemento também trabalhe com ele. E esse grid colorido que forma, ele é muito legal na arquitetura. Porque, falando dos 5 sentidos, a gente tende, na nossa cultura ocidental, colocar muito peso no olho. O olho do ocidente pesa muito, né? A gente trabalha com excesso de luz. Se você vai para o Oriente, ele trabalha luz e sombra num diálogo muito mais sutil. Talvez mais sombra do que luz. E o Ocidente pesa muito a luz. Então o nosso olho, ele tem a capacidade. É muito fácil você perceber como o olhar julga, né? Eu vejo alguém de longe, eu já começo a julgar essa pessoa, o estado de humor e por aí vai. Da mesma forma o produto. Eu olho um produto de longe, eu começo a julgá-lo. É frio, é quente, é bonito, é feio. Mas quando a gente traduz para a cerâmica, o sentido talvez mais utilizado é o tátil. Eu tenho que ter o tato. É impossível eu comprar uma cerâmica e não colocar a mão nela. Exatamente. Isso é muito forte. E falando um pouquinho da literatura, dos textos, tem um filósofo coreano, naturalizado alemão, ele dá aula em uma universidade da Alemanha, muito legal, ele chama Byung-Chul Han. Ele fala muito sobre o liso. E quando a gente pensa no brick, quando eu passo a mão, eu tenho o tempo todo a superfície do rejunte. E nesses ensaios que ele faz, ele fala que nós vivemos um tempo muito asséptico, né, por tudo que passamos. É como se tivéssemos uma obsessão pelo liso. Se algo está liso, está limpo. O que é um erro. Mas se algo tem relevo, ele não é bom. Esse paradoxo que ele nos provoca leva a elementos muito humanos. Por exemplo, uma pele de uma pessoa mais madura, ela é tão bonita quanto mais jovem.
O fato de ela ter relevo não o torna menos importante. Cuidado com o excesso de liso. E o brick, quando a gente rejunta e cria aquele grid, aquela camada, ele de alguma forma ele tem um relevo que é muito tátil. A gente percebeu isso nos últimos lançamentos, os mobiliários, a área têxtil vem explorando na design, na moda, na arquitetura, o têxtil vem nos provocando. Exato. Acho que deu. Chega desse momento muito liso, vamos nos permitir a toques um pouco mais com textura e com relevo. Sim, a matéria sensorial e como os materiais arquitetônicos inseridos na arquitetura e a junção de todos eles nos provocam esses sentidos, né? O que esses elementos todos unidos conversam e como conversam conosco dentro de um espaço. E aí, se você me permite, eu já vou puxar então o Soul Space, né? Lembrando de como os elementos nos agregados, todos eles unidos, dentro de um espaço. Soul Space é uma das macro tendências dos lançamentos da Decor Tiles para 2022 e fala justamente sobre isso, sobre a alma dos espaços. Como é que eu tenho um espaço e como é que esse espaço ele conversa, ele convida, ele acolhe, ele regenera os habitantes daquele espaço. Isso passa diretamente pelos materiais e pela escolha de todos eles. E esse direcionamento criativo da Decor Tiles para 2022, ele está diretamente harmonizado com a tua linha de trabalho, que é a poética dos espaços, né? Então, a poética dos espaços com a alma dos espaços e a materialidade está intrínseca aqui, né, nesses conceitos. Como é que para você isso se materializa? Carol, antes, é um caminho, uma trajetória, né? Sim. Antes de se materializar, e em algum momento é óbvio que ele vai se materializar de forma incrível, mas o que antecede isso é o imaterial. A gente colocou o I antes do material em vários materiais do escritório, até no pensamento. Porque, de alguma forma, eu falei, vamos parar de pensar naquilo que é material. Nós vamos construir, vamos aplicar e revestir essa pele. Mas antes disso, é preciso estar vazio. A gente precisa de um espaço vazio para se construir algo. E esse imaterial é estar nesse momento, sabe? E quando a gente fala de material, não é só questão de produtos, é questão de tempo. O tempo ele é algo intangível, a gente sabe que ele existe, ele deixa marca, mas ele é um espaço no vazio. E esse pensamento, ele é muito percebido nos nossos projetos e nossas falas, porque não é só através de texto, é através da percepção. E aí tem um pensamento também do Byung-Chul Han, que eu gosto muito, que ele fala que nós perdemos o poder da contemplação. Que o excesso de atividades e de pensamentos, porque pensamento também é algo que nos rouba tempo, nós perdemos o poder da contemplação. Então, para que algo seja belo, né, o que é para mim pode não ser para você, mas se algo me toca, se algo é belo para mim, eu preciso contemplá-lo. Para eu contemplá-lo, eu preciso de tempo para ir em frente e olhar. Então, essa loucura que a gente vive faz com que a gente contemple menos, daí a gente começa a ter menos prazer naquilo que a gente olha. Então, o imaterial, que é o tempo, que é a observação, ele tem um espaço muito importante. Então, o Soul Space é um termo muito legal, um nome muito bem criado por vocês, e ele mostra isso. Nós precisamos de tempo. Isso afeta a nossa saúde, nossa qualidade de projeto, isso permeia toda a vida da gente. Então, isso é muito importante. A pausa é muito importante para que a gente contemple e para que a gente produza de forma eficiente, né? Exato, exato. Na verdade, a gente não criou esse termo, né? A gente escolheu, ou ele nos escolheu, porque ele sintetiza muito, né? Desses movimentos que a gente acompanha durante o processo criativo das coleções. E essa alma dos espaços, ela fala diretamente com o nosso tempo agora, né? Com esse tempo de regeneração, com esse tempo de calma, com esse tempo dos sentidos e com esse tempo também dos contrastes, né? Da textura e do vazio, da noite e do dia, da tecnologia e da natureza, né? Como é que a gente dialoga por todas essas influências que hoje estão aqui no nosso tempo, né? A alma precisa habitar algo, né? Um corpo, eu tenho que ter um corpo para que ela habite. E o espaço, a arquitetura também, ela está no vazio. Uhum. Mas em algum momento, com todo respeito, tentar organizar essa alma, alguns chamam de energia, cada um pode dar o nome que for. Mas algo acontece naquele espaço vazio. E quando se coloca uma arquitetura, uma obra de arte, um mobiliário, seja o que for, material, uma pessoa que seja. Quando se coloca algo naquele espaço, a gente começa a modificar isso. Isso é muito importante. Isso tem que ser tratado com muito respeito. Se a gente conseguir observar esse processo, é mais interessante ainda. Registrar é muito importante, sabe? Pausar para escrever, para fotografar, para olhar, para guardar na memória que seja. Para contemplar. Você sempre teve esse olhar na tua arquitetura mesmo? Chegou algum momento em que você pensou,
virou uma chave, assim, deu um estalo? Foi nessa caminhada? Foi ao longo de anos? Como é que você chegou nesse discurso de hoje, esse olhar treinado para essa alma dos espaços? Não foi sempre assim, Vivi. A saúde tem um ponto muito importante nisso. Bom, eu cresci, como eu falei para vocês, na Venezuela, que era um ambiente muito natural. Então, me conectar com a natureza é muito importante. Para mim é fundamental que em algum momento eu esteja ali. Mas durante muito tempo eu não estive. E aí quando a saúde apertou, e foi a saúde que me fez perceber. Existe uma tendência minha de muitas vezes voltar para esse lugar de não contemplar, de não ter tempo. Mas aí eu recorro a essa questão da natureza. Então a saúde me fez parar e olhar para isso. Eu preciso contemplar. E quando a gente começa a treinar isso e perceber o prazer que isso dá e como isso é impactado no projeto, que o projeto recebe essa energia, recebe esse conceito, esse desenho, essa energia, essa alma que é impregnada no projeto. E que ela é verbalizada muitas vezes, que ela pode ser desenhada, de alguma forma ela é registrada no processo. Mas nem sempre foi assim. Então, hoje em dia eu procuro sempre manter, resgatar isso, voltar para esse momento, porque isso é muito importante. Sem saúde a gente não faz nada. Não existe arquitetura se não existe as pessoas, lembra? As pessoas são o ponto alto da arquitetura. Isso é um conceito, um pensamento que a gente tem muito forte. Mas eu acredito que esse processo está em construção, não está 100% satisfeito ainda, né? Ele nunca acaba. O aprendizado nunca acaba, né? A arquitetura se aprende ao longo da vida e chegamos ao fim dela aprendendo a arquitetura. E esse aprendizado, ele é recorrente, né? Esse caminho nem sempre é um caminho reto. Ele é um caminho muitas vezes montanhoso, mas o caminho tem que ser valorizado. A gente tende também no mundo ocidental a olhar muito o final. Eu vou olhar o final, o objetivo, onde eu chego. Mas espera aí, eu não posso perder o caminho. E o caminho de um projeto é tão incrível quanto o próprio projeto. Aprender a olhar o caminho é um exercício para que a gente esteja o tempo todo reaprendendo, ressignificando, olhando para isso. Uau! Lição, tomou nota aí, Carol? Tomei. Escrevi uma poesia aqui. De tão inspirada. Boa. Ale, boa. Mais uma vez, assim, você nos enche de carinho, de orgulho, de gratidão, e é sempre uma honra, assim, falar com você. De novo, a gente estava aqui falando antes que ficaríamos horas e horas conversando, porque é um assunto que realmente sempre nos comove, né? Falar do humano, falar dos espaços e como é que a gente, no coletivo, né? A gente soma, a gente divide e a gente cresce, né? Juntos, mas todos crescendo, né? Dentro desses espaços. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada por tudo, por todos os projetos e por tudo que você deixa aqui no caminho que você passa. Puxa muito obrigada. Eu que agradeço, Carol. É incrível isso, participar disso. Esse momento de ter essa troca é muito importante. E isso parece sempre a primeira vez. Conversar com vocês parece sempre a primeira vez. Exato, é muito bom. Exato. Eu me sinto em casa. Obrigado pelo convite. Imagina. Isso é recíproco, porque quando a gente dá, a gente recebeu isso em algum momento também. É isso. E manter essa casa, manter essa energia com essa alma incrível é uma prioridade, é a felicidade de fazer parte disso. Obrigado. Faço minhas as palavras da Carol, é sempre uma delícia te ouvir, trocar dicas literárias, poderia ficar aqui horas, né, falando de livros, que é uma paixão em comum, né, sou uma grande fã do teu trabalho e é muito bom ter a tua participação aqui com a gente sempre. Muito obrigada, então. Obrigado, Vivi, prazer. A gente vai colocar aqui um vídeo que foi gravado pelo Ale aqui na Casa Brasil durante o Summit de 2021. Ele conta um pouquinho, tem umas imagens incríveis aqui da Casa Brasil, mas quem estiver acompanhando via Spotify, acompanhe aqui o link na descrição, tá bom? É isso? Connect Archicast recebeu o arquiteto Alexandre Brunato, que esteve aqui com a gente. Você pode acompanhar esse episódio pelo YouTube, pode nos ouvir, pode nos assistir pelo YouTube, também pode nos ouvir pelo seu agregador de áudio favorito, Spotify, Deezer, e acompanha todas as informações a respeito das marcas Eliane Decortais, a respeito de novidades do Connect Arch também, novos episódios do podcast através da plataforma connectarch.com.br. A gente fica por aqui então. Obrigada, Carol. Obrigada, Brunato, mais uma vez. Obrigada. Obrigado. Até a próxima e tchau, tchau. Valeu.